E se eu entrar, já dá para dar um print? Se tu... Olá, boa tarde. Tudo bem? Tudo bom? E como passou a semana? Semana passamos bem, graças a Deus. Que bom, que bom. Armando, tem algum pedido, algum agradecimento? Esse é o momento. Você tem algum pedido, algum agradecimento que queira fazer a Deus? Se quiser ligar a câmera também, fica à vontade. Agradecer, a gente sempre tem que agradecer, né? Pela vida, Aham. pela saúde, que graças a Deus o Covid ainda não chegou por aqui e meu pedido é que ele não chegue, né? Agora Amém. mesmo meu esposo foi na casa da irmã dele e a família toda lá está com Covid. E aí está dando um pouco assim a gente fica um pouco assustado, né? Porque tem muita gente pegando. É verdade. Então eu peço que Deus proteja a gente, Sim, Deus proteja a nós, da família aqui, e meus irmãos que também moram em Cosmópolis e toda a família. Que Deus possa nos proteger, né? não, com certeza, com certeza. Aí em Arthur Nogueira tem muitos casos aí, como é que tá aí? Eu não sei muito de Arthur, não, em relação a isso, né? Aqui tá tendo bastante casos, viu? É, né? Muitos casos. Assim, principalmente as pessoas conhecidas, assim, então muita gente. Nossa. Realmente esse vírus com certeza pegou o mundo todo de surpresa, né? Ninguém realmente esperava que isso fosse acontecer, né? E Realmente, realmente nós precisamos, mais do que nunca, né? Estar nas mãos de Deus, né?
se teve um momento... Deus nos proteja. Com certeza. Se teve um momento na história que a gente mais, digamos assim, precisou de Deus, né? É esse momento agora, né? Porque realmente é um momento bem singular, né? Bem único, bem único. Mas então vamos para nossa o nosso conteúdo bíblico aqui, né? Para o nosso estudo bíblico, melhor dizendo, e vamos e vamos pedir a Deus, né, para nos ajudar a entender um pouco mais das suas palavras, né? Palavras estas de vida eterna, né? Então, eu vou orar aqui, aí a gente já começa. Querido e amantíssimo Deus, muito obrigado, Pai, pela vida, pela saúde, por tudo aquilo que o Senhor nos dá. Hoje já é a segunda vez que nós estamos reunindo aqui para esta classe bíblica. Hoje é o segundo tema, o primeiro está no YouTube, e que as pessoas possam realmente ir lá e entender o seu plano maravilhoso para cada um de nós. Abençoe a irmã Silmar, que está aqui. Amém. Abençoe a irmã Silmar, que está aqui presente, seu marido, que foi aos seus parentes, né, para auxiliar eles nesse momento difícil, que ele tenha a unção dos altos céus para auxiliar nesse momento difícil e, ao mesmo tempo, que teu Santo e Bom Espírito impeça de que esse vírus chegue para ele e para a irmã Silmara também. Agora nós vamos abrir a tua palavra, pedimos a tua orientação, a tua instrução, que o Senhor seja o nosso professor. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos abrir a Bíblia. O tema de hoje graças a Deus, eu estou tendo ainda mais um momento como esse, né? Não há como fazer de outra forma, né? Então eu estou fazendo cada classe bíblica, eu estou gravando ela, postando ali no meu YouTube, né? Para que mais pessoas possam conhecer também a respeito do Deus verdadeiro que eu e a irmã Silmara, né, conhecemos, graças a Deus. Então, é um conteúdo evangelístico, né? Então, é um canal pequeno, mas que, com a graça de Deus, irá crescer, né? E sábado passado, nós abordamos, então, aí, a respeito de Deus, né? Foi o primeiro assunto, né? E hoje nós vamos abordar aqui a respeito da Bíblia, a Bíblia Sagrada, né? Nós vamos conhecer um pouquinho sobre a Bíblia. A irmã Silmara, a Bíblia Sagrada, ela foi escrita de Mateus a Apocalipse, ela foi escrita em grego, né? Em grego, e de Gênesis a Malaquias, ela foi escrita em hebraico, né? Com algumas porções aí em aramaico. Por exemplo, Daniel, capítulo 2, verso 4, ali começa a narrativa em aramaico, que é quando os magos, né? Que é quando os serviçais do rei Nabucodonosor estão ali na presença dele, né? E ali, então, na Babilônia, a língua que eles falavam era o aramaico, né? Mas aí veio passar o tempo, tal, aí veio Martinho Lutero, né, para traduzir a Bíblia, né, do hebraico e do grego para o alemão, e depois tiveram outras pessoas que traduziram a Bíblia para os seus respectivos países,
E para a língua portuguesa foi um padre, que é Padre João Ferreira de Almeida. Esse padre, ele era português, lá de Portugal, né? E aí, então, ele, por volta ali de 1610, mais ou menos, por esse ano, né? Ele, então, traduz a Bíblia do grego e do hebraico para o nosso português, que é a língua que nós falamos aqui no Brasil e em Portugal, né? E, com isso, a Bíblia ganhou muita relevância, né? Porque já em solo brasileiro, vamos colocar assim, também em solo português, né? As pessoas compreendem mais facilmente a palavra de Deus, né? Compreendem melhor, tem uma aceitação melhor, né? E assim, então, as pessoas elas vão conhecendo mais a respeito de Deus, se familiarizando mais a respeito de Deus, né? E assim tomando decisões ao lado de Deus por meio do batismo, né? Então, hoje nós vamos aí descobrir um pouquinho mais do que a Bíblia tem a nos ensinar. Irmã, eu vou fazer igual eu fiz com uma outra pessoa. Aqui não é um monólogo, tá? Aqui é um diálogo. Então, eu vou dar a passagem, né? E aí eu pedirei à senhora para você ler, fazendo favor, né? Então, vamos lá para 2 Pedro, finalzinho ali da Bíblia, né? Pertinho do Apocalipse. 2 Pedro 1, verso 21. 2 Pedro 1, verso 21. A irmã achou? Alô? Estou procurando aqui, pastor. Só um minuto. Beleza. Só um minutinho, estou procurando. Tá bom. Beleza. Fica perto de... Pronto, 2 Pedro. Isso, 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. Posso ler? Pode ler, fica à vontade. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Exatamente, minha querida. É essa mesmo. Exatamente como a senhora leu. A palavra de Deus, ela é uma fusão. Exatamente. Ela tem 50% humano e 50% divino, né? Ou seja, teve a inspiração do Espírito Santo, como o versículo menciona aqui, tem a inspiração do Espírito Santo, né? Ou seja, o Espírito Santo moveu os discípulos a escreverem a Bíblia, né? A Bíblia Sagrada, né? Mas, por outro lado, quem teve que colocar assim no nosso popular, né? Meter a mão na massa foram os discípulos, né? Mas os discípulos não, nenhuma palavra, aqui numa outra passagem que a gente pode ver mais tarde, né? Nenhuma palavra a menos ou nenhuma palavra a mais está na Bíblia. Ou seja, o que está na Bíblia é exatamente como é para seguir, né? Não é nem a mais e nem a menos, é exatamente o que está aqui, né? E foi isso que o Espírito Santo fez com os discípulos, guiou ele exatamente naquilo que eles deveriam escrever, né? E eles foram usados com suas experiências, né? Com sua
experiência de vida, com seu academicismo, ou seja, por exemplo, Paulo ele era um erudito, né? Era um erudito, doutor da lei, né? Assim como Judas também, Judas Iscariote, né? Ele era o mais, digamos assim, ele era o que mais tinha estudado, né, entre os discípulos, né? Nenhum outro discípulo tinha uma capacidade, digamos assim, intelectual como a de Judas, né? Mas Deus também não desprezou, né? Nem Paulo, nem Judas e nem os outros discípulos, né? Pedro não era letrado, porém foi usado por Deus, né? João também não era letrado, porém foi usado por Deus, né? Isaías, Daniel, né? Profeta Malaquias, né? Vários outros personagens, né? Que, estudando ou não, eles foram usados por Deus, grandemente usados por Deus, né? Mas Uhum. naquela época a Bíblia tinha uma utilidade, né? A Bíblia tinha uma utilidade. E será que a Bíblia hoje, no século 21, em que nós estamos vivendo, em tempo de pandemia, será que a Bíblia também tem a sua utilidade? Claro que tem, né? Para isso, vamos Com certeza. Para isso, vamos lá no livro de 2 Timóteo, está um pouquinho para trás de 2 Pedro. 2 Timóteo, capítulo 3, o verso é o 14 ao 17. Capítulo 3, o verso 14 ao 17. Ali vamos encontrar a utilidade da palavra de Deus para mim e para você, meu querido irmão, minha querida irmã, e também, lógico, para a irmã Silmara, né? Então, vamos lá. Qual é a utilidade da palavra de Deus? 2 Timóteo, capítulo 3, verso 14 a 17. Encontrou? Pode ler, minha irmã. Sim. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Amém, minha irmã, amém. Aqui nós podemos ver que a palavra de Deus, ela nos transforma, né? ela nos ajuda a viver, né? Ela nos ajuda a viver. E com isso, a gente consegue entender, né, melhor o caminho de Deus, né? Então, aqui ela fala que, especialmente o verso 16, né? Ela fala assim, ó, é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, né? Então, a Bíblia, de maneira completa, qual é a primeira palavra que encontramos no verso 16? Toda. Né? A palavra toda, no português, quer dizer tudo, tudo. Não quer dizer metade, quer dizer tudo. Ou seja, quer dizer que de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia inteira tem a sua utilidade para cada um de nós, né?
Então, não... até mesmo Jesus, quando esteve aqui na Terra, né? Mateus 5, verso 17, falou que ele não penseis que vim revogar a lei, mas cumprir. E no grego, tem uma palavrinha no grego que é plero. Cumprir, no grego, é plero. E significa dar sentido. Dar sentido. Jesus veio dar sentido à Bíblia na sua forma encarnada. Né? Jesus veio viver a Bíblia de forma encarnada. Né? E aqui, em 2 Timóteo, também nos diz toda, né? De Gênesis a Apocalipse, toda a Escritura tem a sua, tem o seu conteúdo para ser usufruído para cada um de nós. Então, toda. Se você aceita de Gênesis a Malaquias, Deus não aceita. Simples assim. Se você aceita Mateus, Apocalipse, Deus não aceita. Simples assim. Deus aceita Gênesis, Apocalipse. E se você se enquadra dentro do plano e do propósito de Deus, você certamente será abençoado. Né? E temos aqui, que bênçãos que a gente pode usufruir, receber ao estudar a palavra de Deus. Qual é as bênçãos que nós podemos ter por estar aqui, por exemplo, nessa live, né, falando aí a respeito do nosso amorável Pai Celestial. Então, vamos lá para Romanos, livro de Romanos, capítulo 15, verso 4. Vamos lá para o livro de Romanos, que fica depois de Atos, né? Depois de Atos, vem o livro de Romanos. Depois de Atos e antes de 1 Coríntios. Então, vamos lá para Romanos, capítulo 15, ver o que Paulo nos diz sobre as bênçãos que nós podemos ter ao estudar a Bíblia Sagrada. Romanos 15, verso 4. Achou, minha irmã? Sim. Pode ler. Pois tudo quanto... É 4, né? Isso. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Olha só, o apóstolo Paulo, a gente pode ter 1,5 milhão de bênçãos, né? Claro, estou aqui, né, colocando um número bem abaixo do que realmente é, né? Mas eu estou dizendo o seguinte, que Paulo, ele destaca algumas bênçãos aqui da palavra de Deus, né? Ele destaca a palavra paciência para aqueles que não têm, né? Ele destaca consolação também, ou seja, a palavra de Deus nos consola quando estamos abatidos, né, por alguma situação, ainda mais agora em tempo de Covid-19, não é? Os nossos parentes, nossos amigos, né, aqueles que estão mais próximos, acabam aí, infelizmente, sendo contaminados por esse vírus, né? Então, a palavra de Deus tem esse poder de nos consolar, né? Em meio às adversidades, em meio aos problemas da vida, em meio às derrotas que muitas vezes sofremos, né? Deus tem a capacidade de, por meio da sua palavra, nos dar consolo, de nos dar paciência, né? De nos dar perseverança. E o resultado disso lá na frente, lá no final, é a esperança. Né? Por sinal, o povo cristão, né? De maneira geral, o povo cristão, né? É um povo de esperança, né? Sempre aí buscando melhor, né? Buscando ter esperança. Se a pessoa está com Covid, o que a gente fala? A gente fala
para ela, não, que tudo isso vai ficar bem, que você vai se curar e tal, em nome de Jesus, né? A gente ora, a gente profere palavras de consolo, né? Porque realmente essas são as palavras que são necessárias para aquele momento ou para os outros momentos individuais de nossa vida, né? Então, a Bíblia, ela tem esse extraordinário poder, né? E Deus falou por intermédio de quem? A gente viu que a palavra de Deus, ela foi inspirada pelo Espírito Santo, né? O Espírito Santo inspirou quem? Inspirou os discípulos, né? Para falar de Jesus para mim e para você, né? Mas Deus falou por meio de quem? Né? Então vamos lá para o livro de Hebreus, que fica ali próximo a Filemon, né? Pertinho ali de Filemon, temos o livro de Hebreus. Hebreus fica entre Filemon e Tiago. Fica entre Filemon e Tiago. Temos ali o livro de Hebreus, capítulo 1, logo ali no comecinho do livro de Hebreus, né? Capítulo 1, verso 1 e 2. Sim, vou ler. Beleza, pode ler. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Amém, amém. Aqui é o seguinte. Fazia mais ou menos aí vamos colocar aí uns 30 anos, né? Desde que Jesus tinha subido ao céu em Atos capítulo 1, verso 1 em diante, né? Que ali relata ali a história do Pentecoste e tal, e que Jesus, era necessário que Jesus subisse ao céu para que o Espírito Santo viesse, né? Aí depois de tudo isso, 30 anos mais tarde, mais ou menos por ali, né? 30, 40 anos mais tarde, né? O apóstolo Paulo, inspirado por Deus, escreve a Eli a carta de Hebreus, aos Hebreus, né? A carta paulina aos Hebreus, né? E ali, então, ele menciona que quando ele fala assim, ó, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, ou seja, ele ainda está respirando, vamos colocar assim, a vida de Cristo aqui na Terra. Né? Só lembrando que, né, para os irmãos que irão assistir depois, né, Paulo não andou com Deus, não andou com Jesus aqui na Terra. Né? Não andou. Temos ali a história bonita do apóstolo Paulo, né, em Atos capítulo 9, conta ali a conversão do apóstolo Paulo, né, anos mais tarde de quando Jesus foi ao céu, né? Então, aquela experiência ali de Atos 9 foi quando Jesus já estava no céu. Então, quando ele escreve esta carta aqui aos Hebreus, ele tem isso em mente, né? Nestes últimos dias, né? Há poucos anos atrás, uma pessoa maravilhosa chamada Jesus habitou no meio de nós, como diz o livro de João 1, né? Que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de bondade e de verdade, né? E então ele falou com a gente, né? Ele andou por esse meio, ele andou por esse mundo, falando com os discípulos, falando com os leprosos, curando os doentes, né?
E depois disso, né, ele volta à história, né? Ou seja, aos pais pelos profetas. Ou seja, ele vai lá no tempo de Moisés, né? Lá no tempo de Adão, vamos colocar assim, depois do pecado, né? Porque Adão, depois do pecado, ele ensinava seus filhos como? De forma oral. Não tinha caderno, caneta, não tinha nada. Era boca a boca, né? Aos pais pelos profetas. Aí foi o tempo foi avançando, avançando, vieram os profetas, aí sim já tinha recursos para escrever, para deixar registrado, né? E assim então foi vindo, foi vindo, foi vindo, e nesses últimos dias, né, conforme diz Paulo, o próprio Jesus habitou entre nós e falou, né, a respeito do reino de Deus. Então, Deus, a princípio, falou pelos pais, pelos profetas e por Jesus Cristo, né? Agora, nós vamos ver algumas características da palavra de Deus, né? Algumas características da palavra de Deus. A Bíblia, ela foi apresentada, né, conforme eu disse no começo. Vou dar só uma rapidinha aqui, uma corrida rapidinha aqui, né? Ou seja, a Bíblia tem o Novo e o Velho Testamento, né? Se você for ali para o livro de Mateus, se você for ali para o livro de Mateus, nós não iremos ler nada, apenas vou ilustrar. Pronto. Uma página antes de onde está escrito Mateus, nós vemos uma folha em branco. Em algumas Bíblias, 2 folhas, algumas Bíblias, uma folha, né? Ou seja, isso daqui é uma divisão que os maçoretas, né, que os copistas, né, lá no ano 70, no ano 100, melhor dizendo, no ano 100, até um pouco mais, até para frente, né? Os copistas, né? Eles dividiram a Bíblia dessa forma, né? Para separar, né? O Novo Testamento e o Velho Testamento. Mas a gente sabe que isso não existe no original. Aliás, no original existem 2 Bíblias. Esta que eu carrego aqui, não sei se a irmã está podendo ver, mas essa Bíblia aqui, ela é uma Bíblia grega, né? Uma Bíblia grega, né? E eu não tenho aqui a Bíblia hebraica, né? Mas tem a Bíblia hebraica. Esses são os originais, conforme eu tinha dito, né? E ali, então, eles... no original, não havia essa separação, né, que nós temos hoje, com essas folhas em branco, né? Não havia, era tudo um livro só, né? Tudo um livro só. E no original hebraico, os livros de 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, na verdade, são um só. No português, eles são 6, né? Ou seja, 2 livros de Samuel, 2 livros de Reis e 2 livros de Crônicas. São 6 livros. Mas no hebraico é 3. Um só de Samuel, um só de Reis e um só de Crônicas. Então, são algumas informações, né, a mais para o nosso enriquecimento espiritual, né? Então, nós temos aqui 66 livros juntos, né? 66 livros de Gênesis e Apocalipse, né? Mas, no Velho Testamento, de Gênesis a Malaquias, se você for contar ali no índice da sua Bíblia, né, nós temos 39 livros, só de Gênesis a Malaquias. 39 livros. E de Mateus a Apocalipse, nós temos 27 livros. Se você for contar, vai dar 27 livros. Totalizando
66 livros, né? Totalizando aí 66 balas. Olha só, balas poderosas, irmão. Minha irmã Silmara, meus queridos irmãos, bala poderosa. Mais poderosa é o que nós temos do que os assaltantes têm, né? Porque o que eles têm, tiram a vida das pessoas, né? E o que nós temos, nós damos vida às pessoas, né? Ou seja, é o que Jesus bem disse lá em João 10, verso 10, né? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância, né? Satanás, ele vem o quê? Roubar, matar e destruir. Mas eu, disse Jesus, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E esta é a palavra de Deus que nos transforma, que nos ilumina e que nos dá vida. Vida em abundância. Quer ter vida? Quer sim ou não? Se você quer, a palavra de Deus está aqui, ó, prontinha para te dar vida e vida em abundância. Amém por isso. Né? Mais informações a respeito da Bíblia, minha querida irmã. Já estamos indo para a parte final. Ou seja, como nós lemos, ela é inspirada por Deus, né? Em 2 Timóteo 3, verso 16. Né? Nós podemos ver aqui, essa passagem a gente não leu. Vale a pena ler. Então, vamos lá. Isaías, vamos lá para o Velho Testamento. Ficar antes de Jeremias, Isaías capítulo 40. Como é gostoso, né? Os barulhinhos das folhas, né? Sendo viradas, né? Para encontrar ali o precioso pão que vem do céu, né? Isaías 40, verso 8. Se você achou, minha irmã, pode ler. Isaías 40, verso 8. Fica antes de Jeremias e estou vendo aqui, e depois de Cantares. Aí está o livro de Isaías. 40, verso 8. Tá, estou lendo. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Amém, minha irmã? Amém. Glória a Deus. Nós somos seres falíveis. Nascemos, crescemos, nos desenvolvemos e, infelizmente, não era da vontade de Deus, né? Mas morremos. Mas a palavra de Deus, não. A palavra de Deus, desde quando no princípio criou Deus os céus e a terra, conforme diz Gênesis 1, verso 1, até Apocalipse 22, 21, a graça do Senhor Jesus Cristo, né? Ou seja, de um começo da Bíblia a outro fim, né? De uma extremidade a outra, a palavra de Deus, ela é eterna, ela não muda seus princípios, como diz Hebreus, a gente pode ler Hebreus, minha querida irmã, aquele mesmo livro que eu te falei, do capítulo 1, né? Agora vamos ler Hebreus, que me veio na mente agora, então eu vou aproveitar que o Espírito Santo falou e eu vou transmitir, né? Então vamos lá. Hebreus 13, verso 8. Treze, 8, né? Isso. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Aí, ó. Não estou te falando, minha querida irmã? É o mesmo que Isaías diz, porém com outras palavras, né? Aqui ele está falando a respeito de Jesus. E Isaías está falando a respeito da palavra de Deus, né? Ou seja, Jesus Cristo e a palavra são eternos. Eles não morrem, eles não mudam,
né? A gente pode ver, a gente pode confirmar isso. Uma folhinha depois, no livro de Tiago, a gente pode ver capítulo 1, verso 17. A gente pode ver isso muito bem. 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variações ou sombra de mudança. Olha aí, é uma reverberação do que o profeta Isaías e do profeta Paulo, né, do apóstolo Paulo, está dizendo Tiago, né? Não pode existir sombra em Deus. Aqui o apóstolo Tiago está falando de Deus. E quando se trata de Deus, podemos também aplicar para a palavra de Deus. Porque a palavra é de quem? É minha? Não. É da irmã Silmara? Logicamente também que não. Então nós podemos aplicar também a Deus. Ou seja, a palavra de Deus não há mudança, não há variação. Em Deus também não há mudança. Assim como nós mudamos de opiniões, né, a todo instante sobre um determinado assunto, sobre uma determinada situação, Deus não. Deus, conforme nos disse Hebreus 13, verso 8, ele é o mesmo ontem, hoje, ou seja, ele é o mesmo, só pegando aqui, ele é o mesmo no dia 9 de abril, dia 10 de abril e dia 11 de abril. Ele é a mesma pessoa, ele é a mesma personalidade. Diferente de nós, seres humanos, que a todo momento nós mudamos de ideias, mudamos de opiniões sobre determinados assuntos, mas Deus não. Deus, ele é o mesmo, né? Então, nós podemos ver aqui, comparada à luz que ilumina o caminho. Olha só, como diz o salmista, vamos lá para o livro de Salmos, metade ali da palavra de Deus, né? Salmo 119, nós podemos ver ali a comparação que o salmista Davi nos transmite, né? Salmo 119, o verso é o 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Olha só, que bênção, né? Que maravilha, né? Poder saber que a palavra de Deus nos guia, ainda mais, né? Nesse contexto aí de pandemia, né? De aflição, de turbulência, de como será o amanhã, né? Então a Bíblia tem esse poder, né? Então nós podemos ter certeza de que ela nos ilumina, de que ela nos mostra a luz no fim do túnel, que é Cristo Jesus, né? A luz no fundo do túnel é Cristo Jesus. E temos aqui uma citação aqui bem importante, né? A respeito da Bíblia e de Jesus Cristo. Aqui fala assim, ó, a Bíblia toda fala de Cristo, desde o primeiro relatório da criação, pois sem ele nada do que foi feito se fez, conforme está escrito em João 1, verso 3, até a promessa final. Né? Qual é a promessa final? Eis que cedo venho. Apocalipse 22, 12. Lemos acerca de suas obras e ouvimos a sua voz. Se desejais familiarizar-vos com o Salvador, fazei o quê? Estudai as Santas Escrituras. E é isso que nós estamos fazendo aqui, nessa tarde maravilhosa de sábado. Eu aqui, em Engenheiro Coelho, a irmã Silmara, em Arthur Nogueira, e você, meu amigo aí, quem sabe mais para frente que verá depois no YouTube, né?
de qualquer parte desse mundo, né? Desse mundo que Deus criou, pode também o quê? Estudar a Bíblia, né? Meditar a palavra de Deus, né? Se a esquerda, se a direita dividem opiniões, a palavra de Deus unifica todos na presença do Criador. Amém? Porque Amém. há opiniões diversas, né? Mas a palavra de Deus, não. A palavra de Deus tem poder de unir as pessoas, né? Por quê? Porque Deus é o nosso Criador. Porque Deus é o nosso Redentor. Deus é quem morreu por você e morreu por mim. Não foi nenhum político, não foi nenhuma empresa, não foi ninguém. Foi Deus. Deus tem esse poder de unir as pessoas. Por quê? Porque nós somos obras de suas mãos. Obras de suas mãos, né? E o que nós precisamos fazer diante disso que a gente conhece, né? O que nós precisamos fazer? Primeiramente, vamos lá para o livro de Deuteronômio, que a gente já irá descobrir o que nós precisamos fazer. Deuteronômio, né? Ou seja, o quinto livro de Moisés, portanto, é o último livro antes de Josué, né? Josué já aí é o sexto livro. Então, Deuteronômio é o quinto livro. Então, vamos lá. Deuteronômio, capítulo 17, verso 19. Vamos ver o que nós precisamos fazer. Se achou, fica à vontade, irmã. 17, 19 do livro de Deuteronômio. E terá consigo e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e esses estatutos, para os cumprir. Ou seja, meus queridos amigos e irmãos, nós precisamos, em uma linha, o quê? Ler a palavra de Deus todos os dias. Um capítulo da Bíblia todos os dias, né? Então, vamos para a segundo apelo que a Bíblia nos transmite, né? Que a Bíblia nos recomenda, né? Que agora é apelo. Agora a Bíblia está apelando ao meu e ao seu coração. Então, vamos lá para o livro de João, o Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 5, verso 39. Isso. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Amém, amém, irmã, amém. Amém. Obrigado aí por estar me ajudando, né, me auxiliando aí na leitura da palavra de Deus. Ou seja, Jesus está falando o quê? Para examinar a Bíblia. Nós hoje podemos dizer que é a Bíblia, mas naquela época, examinar quem? Os papiros, né? Porque eles não tinham a Bíblia como os outros, né? Não temos a Bíblia encadernada como temos hoje, a Bíblia bonitinha que a irmã tem, a Bíblia bonitinha que eu tenho. Não. Eles tinham papiros, né? E cada rolo era um livro, né? Então, imagina aí, 66 rolos, né? Enquanto nós temos a Bíblia em um volume só, né? E carregamos ela para a igreja, temos ela em casa, lemos ela em casa, né? Eles tinham 66 rolos, né? Ah, eu quero ler Daniel. Ele ia lá e pegava Daniel. Ah, eu quero ler Isaías. Pegava e lia Isaías. É diferente de nós, né? Nós, algumas páginas para frente ou para trás, nós já estamos no livro. Eles não. Eles têm que pegar rolos, né? Mas vamos lá. Jeremias, aí, ó, não estou falando?
Vamos voltar algumas folhinhas para trás e já encontramos o livro de Jeremias. Naquela época, eles tinham que pegar um rolo, né? Então, vamos lá. Estou terminando aqui já, para não ficar exaustivo também, né? Nem para mim, nem para você, né? Então, vamos lá. Jeremias, capítulo 15, verso 16. Qual é a recomendação que ali temos? Jeremias 15, verso 16. Peraí, não estou achando Jeremias aqui, não. É depois de Isaías, minha irmã. Jeremias. Jeremias, qual é o capítulo? 15. 15. Jeremias 15, verso 16. 16. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Amém, amém. Aqui a palavra de Deus, a recomendação que ela nos dá é aceitar a Bíblia com alegria, né? Com entusiasmo, com carinho, né? Aceitar as verdades da palavra de Deus, seja elas quais forem, né? Se está na Bíblia, eu vou aceitar, né? Pelo poder do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, né? E por último, então, vamos para o último livro da Bíblia, né? Esse é mais fácil, né? O último livro da Bíblia, capítulo 1 de Apocalipse, verso 3. Capítulo 1 de Apocalipse, versinho 3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Amém, minha irmã. Amém. Graças a Deus. Então, nós podemos perceber que aqui nós precisamos o quê? Praticar. Exatamente. Ou seja, são 4 itens que nós temos que fazer. Quais são? Nós temos que ler a Bíblia todos os dias de nossa vida, até a volta de Cristo Jesus, que não está longe, porque essa pandemia revelou que né, que podemos ouvir os passos de um Deus que se aproxima rapidamente, furtivamente. Deus está a passos largos se aproximando da terra. Então nós temos que ler diariamente a palavra de Deus para estar em comunhão com Deus, né? E que mais? Nós devemos pesquisar a Bíblia, né? Assim como nós pesquisamos para a nossa graduação na faculdade, né? Ou seja, atingimos aí o pós-doutorado, né? Atingimos aí a pós-graduação primeiramente, né? Depois vem o mestrado, depois vem o doutorado, pós-doutorado, né? Ou seja, cada nível de educação que a gente vai alcançando, como que nós fazemos isso? Através de pesquisas, né? Ou seja, nós pesquisamos um determinado assunto e no final somos o quê? Somos mestre em determinado assunto, né? E assim, então, a Bíblia está nos recomendando, ou seja, para pesquisar ela. Ah, não estou entendendo, vai atrás. Leia 5, 10, 15, 30 mil vezes, vai atrás. Busque pessoas, busque livros para te informar sobre aquele assunto, né? O que mais? A Bíblia, ela tem o poder de consolar, como nós dissemos no começo, né? Em Romanos 15, verso 4.
E também a palavra de Deus, ela tem o poder de nos dar alegria, né? Em momentos difíceis, a Bíblia nos dá alegria. Em momentos bons, também nós temos que entender que, pela palavra de Deus, nós devemos aceitar a Bíblia com alegria, né? E que mais? Não apenas isso, né? Mas praticar. Talvez ler a Bíblia, pesquisar e aceitar seja algo mais internalizado, não é mesmo? Seja mais algo comigo mesmo, com minha mente, né? Com o meu intelecto. Mas Jesus, ele nos coloca aqui uma ação, uma atitude, né? Praticar, ou seja, levar aquilo que conhecemos para as outras pessoas, né? Levar aquilo que conhecemos para as outras pessoas. E aqui, então, minha querida irmã, eu queria fazer um apelo para você, né, já para o batismo. Claro, isso em cada estudo que eu fizer, né, em cada estudo, que esse é o segundo, né? Depois tem o terceiro, o quarto, quinto, e assim continuamente, né? Até o final, né? Então, temos aqui, ó, dois versinhos só que eu vou ler e, e já está encerrado, né? Daniel 12, verso 1. Daniel 12, verso 1. A bem, na verdade, são três passagens, mas bem rapidinho, né? Daniel 12, verso 1. Conseguiu achar, minha irmã? Fica antes de Oséias e depois de Ezequiel. Ali temos o livro de Daniel, o profeta Daniel. Sim. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Não sei se a irmã prestou atenção no que a irmã estava lendo, mas vou reforçar aqui, ó. Nesse tempo se levantará Miguel. Miguel aqui, minha querida irmã, é o nome de batalha para Jesus Cristo. Ou seja, quando Jesus assume uma batalha, ele assume também esse nome, né? O grande príncipe, o defensor dos filhos do seu povo. Quem é o povo? Nós, eu e você, né? E amém por isso, né? E, continuando, e mais para frente, na história deste mundo, haverá tempos de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação, né? Ou seja, desde que houve a primeira nação lá no Antigo Testamento, né? Até os nossos dias, né? É isso que ele está querendo dizer, né? E será salvo o teu povo, todo aquele que for achado e inscrito no livro. Ou seja, Jesus, ele vai se levantar para defender o seu povo. Mas, para fazer parte do povo de Deus, nós temos que estar inscrito num livro, no livro da vida, né? Por quê? Porque Daniel está sendo muito claro. Ele só vai defender o seu povo. O inimigo seria loucura ele defender. Por quê? Porque ele não está nem aí, né, com o general, no caso, Jesus, né? Então, Jesus só vai defender aqueles que estão inscritos no livro da vida, né? E olha só, já vamos para o último livro da Bíblia de novo, livro de Apocalipse. Esse já é mais fácil de achar, né? Vamos lá. Apocalipse 20, verso 12. E também o 15. Leia o 12 e depois o 15. Vamos lá. 12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos,
postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava inscrito nos livros. Agora, 15. isso. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Aqui, João, na ilha de Patmos, né, está sendo muito claro, conforme Daniel também foi claro, né? Ou seja, Miguel só irá se levantar para defender o seu povo. E o povo dele está com o nome no livro da vida, conforme diz aqui também o profeta João, né? Apocalipse 20, verso 12, nos diz que abriram-se livros, e ainda outro livro, o livro da vida. Ou seja, quem for achado nesse livro, quem tiver com o seu nome nesse livro, será defendido por seu povo, né? Será defendido, melhor dizendo, será defendido por Miguel, né? E será salvo do lago de fogo e enxofre, conforme nos é apresentado o versinho 15, né? E como que eu faço isso? Pergunta interessante. Como que eu faço isso? Como que eu posso ser salvo? Essa é uma pergunta assim boa de se fazer, né? Ainda mais nos nossos dias em que estamos vivendo, com bastante confusão, né, entre as pessoas. Como posso ser salvo? Né? Como? A Bíblia responde, meus queridos. Aqui é igual ao Novo Tempo. Você pergunta e a palavra de Deus responde. Amém? Então vamos lá. Marcos, segundo o Evangelho do Novo Testamento, livro de Marcos, Mateus, Marcos. Vamos lá para o livro de Marcos 16, verso 16. Aqui está a sua e a minha resposta. Como posso, o que fazer para ser salvo? Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. A Bíblia é muito clara, né? 16, verso 16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Ou seja, nós precisamos crer no que a palavra de Deus diz. Por quê? Porque se nós crermos, logicamente, nós aceitaremos. Né? Se nós não cremos, logicamente, não aceitaremos. Porque essas são duas etapas. Primeiro, você precisa crer para depois ser batizado. Não, como é que fala? Não existe batismo sem crença. Você precisa crer em algo para que esse algo te dê suporte necessário, para que ele te dê subsídio, para que você vá às águas batismais. Entende? E fica aí o apelo, né, para minha querida irmã, em algum momento, né, em algum momento, ser batizada nas águas, né? Por quê? Porque o batismo, já terminei aqui, né? Só estou terminando essa frase aqui, já vamos orar, né? Já terminei aqui. Mas o que eu ia dizer? Sim, o batismo não foi invenção da Igreja Católica, da Igreja Batista, da Igreja Metodista, da Igreja Adventista, da Igreja Congregação, não foi invenção aí dos mormons, dos luteranos, dos demais protestantes, né? Do shintoísmo, do hinduísmo, não. O batismo, quem criou esse plano, né, foi Jesus. Foi Jesus, é o que nós lemos aqui. Não lemos nada nessa frase, não lemos nada de fundadores, né? De batismo nenhum. Jesus é o originador, ele que é o fundador do batismo. Ele que implantou
o batismo. Lembra lá em Mateus 3? Na verdade, João Batista era para ser batizado, mas não. João Batista batizou Jesus. Jesus mesmo disse: olha, você vai me batizar e isto será como exemplo a ser seguido. Amém? Então fica o convite aí, minha irmã. Estarei orando por você, por essa sua decisão, né, de estar sendo batizado nas águas por imersão, né, nas águas batismais, né? Temos também outras verdades que certamente nós estudaremos, né? Ainda estamos no começo, né? Estamos no começo aí da classe bíblica, tem muitas outras verdades a ser estudadas e acalentadas no nosso coração. Você tem algum pedido, meu irmão, que eu queira orar agora? Então, pastor, eu quero pedir que o senhor ore também pelos meus irmãos. Uhum. Eles precisam muito de estudos bíblicos. Uhum. Eu até vou passar os telefones para o senhor ligar lá para eles e ver se o senhor consegue fazer um estudo bíblico com eles. Uhum. Com certeza, com certeza. Com certeza. Obrigado. Eles são de alguma igreja ou não são de... Não, não são de nenhuma igreja, não. Ah, tá. Entendi, entendi. Tá bom, a gente ora, aí a gente pode também... Aí você fala dessa classe bíblica, né, que está acontecendo todos os sábados, né? Sim. Então, e também todos os domingos, né? Hoje foi às 5 horas, amanhã é às 18 horas. Você também é minha convidada, né? Para hoje e amanhã, né? E eles também, você pode estender esse convite para eles também, tá bom? Tá bom. Então vamos orar ao nosso Pai. Querido bom Deus, muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor nos tem ajudado. Também muito obrigado pelas tuas misericórdias, porque elas são a causa de nós não sermos consumidos. Muito, muito obrigado. Deus, também queremos te agradecer pela nossa vida, por esse ar que respiramos, né? Para muitos, quem sabe, é normal, né? Normal respirar, normal andar, né? Normal fazer as atividades do dia a dia, mas eu não sei, eu estou aqui pensando nas pessoas que estão com Covid-19 em seu corpo, exatamente, sim. E também aqueles que esse ar que eu respiro, esse ar que a irmã Silmara respira, para eles está faltando. Ó Deus querido, eu te peço que o Senhor esteja abençoando cada hospital desse país, não somente desse país, mas cada hospital do mundo, Senhor. Dos Estados Unidos, Portugal, França, Espanha, Austrália, vários outros países, né, que também passam pela mesma experiência amarga que nós estamos passando aqui no Brasil. Esteja com essas pessoas. Se há pessoas no leito de UTI nesse momento, ó Deus eterno, que a tua maravilhosa pessoa, a pessoa maravilhosa do Espírito Santo, esteja consolando essas pessoas. Abençoe os médicos com seus recursos, né, para a cura, né, dessas pessoas, se restabelecer a saúde, né, que a saúde deles consiga ser renovada, né, e que o Senhor dê a essas pessoas uma segunda chance, né, uma segunda chance, um novo nascimento, né, depois dessa doença. Mas entendemos que também Senhor, que
conforme a tua infinita bondade e misericórdia, né? Nem sempre o Senhor salva a vida das pessoas. Mas a tua palavra nos diz que quando o Senhor voltar, o Senhor ressuscitará os mortos e levará os mortos para o céu. Assim diz a tua palavra. Então, se caso alguma pessoa vier a morrer de Covid, se alguma pessoa vier a morrer de Covid, console os familiares, esteja com os familiares, dando a esperança de que um dia, muito em breve, o Senhor irá voltar a esta terra e irá ressuscitar os mortos. Abençoe a irmã Silmara, seu marido que não está em casa no momento. Abençoe também os familiares dela. Ela mencionou aqui os irmãos que não são de nenhuma religião, mas que, na visão da irmã Silmara, eles precisam de uma religião, eles precisam de seguir a Cristo, né? Então, que o seu santo e bom Espírito esteja no coração dos irmãos da irmã Silmara, que quando ela falar dessa live, dessa classe bíblica, que eles possam se sentir tocados por ti, Senhor, e que eles venham a aceitar e estudar a tua Bíblia. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, nos dê uma feliz semana na tua presença, na tua companhia. Não sabemos o que virá pela frente, não sabemos se iremos adoecer, ficar doente, não sabemos, é desconhecido para nós. Mas queremos que o Senhor esteja à nossa frente, nos orientando, nos dizendo o que fazer, nos dando instruções de como andar, de como proceder, para que assim a gente consiga mais e mais estar próximos do Senhor. Em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, nossas faltas, nossos erros, e que amanhã estejamos aqui firmes e fortes, pela fé, mais uma vez, dispostos a aprender mais um pouco sobre a sua palavra. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Irmão, muito obrigado, tá? Pela sua atenção. Não sei se te cansou, também não sei se teve outras coisas a fazer e deixou para estudar a Bíblia primeiro, como fez Marta, né, lá no passado. Mas eu quero te agradecer aí pelo carinho, pela atenção aí que você teve, né? E que assim a gente consiga aprender mais, né, da palavra de Deus. Eu que agradeço, pastor. Muito obrigado. Nada, nada. Sempre é bom aprender mais, né? Sim, com certeza, com certeza. Amanhã estamos aí, se Deus quiser. Amém. Aí eu te chamo lá, eu te chamo no grupo também, né? No grupo geral lá do Restaurados. Te chamo também no privado também. E aí nós vamos conhecendo melhor a vontade de Deus para a nossa vida. Amém, pastor. Muito obrigado. Nada. Boa noite, irmã. Deus te abençoe. Tchau.